Olá e bem-vindos ao posto emissor número 145. Hoje é dia 20 de abril e nos nossos estúdios de Paço de Arcos recebemos um veterano do rock português. Estávamos no verão de 86, quando com alguns amigos do bairro de Alvalade, em Lisboa, criou uma banda para concorrer a um concurso. Ficaram em último, mas os discos que começaram a gravar pouco depois e os muitos concertos que levam na bagagem ajudam a explicar a história do punk feito em Portugal. João Sampaio, bem-vindo ao posto emissor. Olá, bom dia. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Desconfortável pela ponte com o cabelo a voar, o calor abrasador e a pressa de chegar, óculos escuros da Raban e o cantante a partir, a cassete dos Ramones para a gente curtir. Aqui vou eu, para a costa, aqui vou eu, cheio de pica, de Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Como é que te sentes hoje? Hoje sinto-me bem, acordei bem disposto para vir aqui ter esta conversa com vocês. Muito obrigada por teres vindo. Temos muito que falar, porque esta é a primeira vez que estás cá connosco, mas se calhar vamos começar pelo início. Verão de 86, como era a tua vida nessa altura em que os Pesticida foram formados? Uma vida de jovem, acima de tudo o que eu queria era tocar rock, baldar-me à escola, ir ensaiar, é um pouco por aí. Aqueles anos de maior rebeldia. E realmente foi o que fizemos, uma banda inspirada no punk, sobretudo no punk inglês do final dos anos 70, princípios de 80, e foi como tu disseste, entramos no concurso de jovens bandas das eliminatórias para a Festa do Avante e ficámos em último porque realmente era muita rebeldia e a pedrada no charco não tinha depois... não era palpável em termos de qualidade de som na altura ainda. De qualquer maneira, foi uma pedrada no charco que acabou por marcar e por nos deixar para a posterioridade. Ou seja, as outras bandas podiam tocar muito bem, mas não se ingraram, não tiveram... Não rezou a história. Exato. Não é? Essa paixão pelo punk inglês que vocês partilhavam, como é que na altura tinham acesso aos discos? Para os mais novos que nos estiverem a ouvir, obviamente não havia cá internet, Spotify, etc. Não havia internet, nós na altura, nós saímos de uma geração, somos a geração os filhos do meio de 68, o pessoal que fez o 25 de Abril. Não havia nada a chegar a Portugal, nem livros, nem discos, nem música, nem literatura, não havia nada, não é? Com o 25 de Abril dá-se um boom, há todo, pronto, dá-se a liberdade de expressão, abriu portas a tudo o que era cultura. E começaram a chegar na altura disto a Portugal, livros, discos, se bem que muita da música que vinha não chegava pelas editoras que estavam a trabalhar em Portugal. Alguns discos tínhamos nós de importar, ou então havia amigos que iam fora e traziam os discos. Na altura trazia um disco, os outros 20 gravavam em cassetes e acabávamos por ouvir as coisas novas assim desta maneira, não é? E na tua casa, a tua família, os teus pais tinham interesse por música? Sim, eu nasci numa família de classe média onde se ouvia muita música, onde se lia bastante e mais. E já antes do 25 de Abril, até em minha casa se corria alguns riscos. Eu lembro-me de ser criança e o problema era esse, não é? Não se podia falar abertamente e as crianças dizem tudo. E quando nós em casa temos discos
sei lá, de intervenção dos cantores franceses do Maio de 68, as próprias Elis Reginas que estavam censuradas, de música brasileira, os cantautores portugueses, o Zeca, o José Mário Branco, o Sérgio Godinho, o Paco Ibáñez, o Pachín Dion aqui em Espanha, tudo isso chegava à minha casa, sobretudo através da minha mãe, quando ia a Paris e com outros amigos traziam alguns discos que eram proibidos em Portugal, e nós ouvíamos isso em casa. Eu lembro-me, a minha mãe também era cliente assídua de uma das melhores discotecas que houve em Lisboa, que foi a discoteca Roma, que tinha uma excelente especialista em música clássica, mas para além disso era uma discoteca familiar. Para além disso, o patriarca era um senhor que arriscava vender os discos que posteriormente iriam ser censurados, e ele muitas vezes vendeu esses discos mesmo por debaixo do balcão, alguns censurados. Portanto, em minha casa sempre houve muita música disponível, muita música, muita literatura. Tive acesso a isso. Sou o mais novo de 4 irmãos, portanto, sobretudo com o meu irmão mais velho, ouvi tudo o que era o rock psicadélico, o hard rock dos anos 70 também e 80. Pois quando começa a minha adolescência, veio o punk e o new wave, e pronto, e foi uma descoberta nova. Aquilo falou-te ao coração, não foi? Na altura sim, com a idade que tinha, foi algo que me aliciou bastante. O que é que te chamava mais? O que é que te apelava mais? Era a mensagem, o som? Talvez a energia da música, a energia da música e a sua simplicidade harmónica, tudo baseado no 1-4-5, como mais básico da nossa música tradicional, não é? Por exemplo, e pronto, e eu acho que isso acaba por ter um efeito mais imediato para quem gosta de ouvir música. Chegaste a ter alguma aspiração profissional diferente? Gostavas de ter sido outra coisa, ou a música talvez quando fosse criança, mas já não me lembro. Quando andavas, por exemplo... Gostava de animais, gostava muito dos animais, dos animais domésticos, mas não sei se teria sido um bom médico veterinário, porque isto já não tem muito a ver com animais domésticos. Tratar de animais. Convém gostar deles, não é? Sim, gosto e continuo a gostar. Sim, tanto dos racionais como dos irracionais. Gosto de ambos os dois. Exato. Todos têm as suas virtudes, não é? Exato. Virtudes e defeitos, ou como diria o Agostinho da Silva, características. Porque aquilo que para mim pode ser uma virtude, para ti pode ser um defeito. Tinha uma tia e vice-versa. Tinha uma tia que dizia isso. Pensava que era a ideia dela, afinal não é. Dizia isso, não é um defeito, é uma característica. É uma característica. Era o Agostinho da Silva, o nosso filósofo Agostinho da Silva, também o ouvi dizer isso, e fiquei a pensar, espera lá, este gajo tem razão. Realmente, sim, aquilo que para mim pode ser uma virtude, para alguém aqui ao lado pode ser um defeito. E em graus diferentes também pode ser, a mesma característica pode ser uma virtude ou um defeito. Ok, sem dúvida. Em contextos diferentes. Em contextos, claro, sem dúvida. Voltando então a esse verão quente de 86, foi quando deram o vosso primeiro concerto em Odivelas, creio eu? Sim, foi em Odivelas, na Praça de Odivelas. Mas tocámos um tema, tocámos o Veneno. Era o único tema que tínhamos na altura preparado, que vem dar depois nome ao primeiro álbum também. Qual foi a sensação de estar em palco pela primeira vez, ainda que só durante um tema? Foi porreiro para nós, foi um libertar de energia inigualável, não é? Ainda por cima foi a primeira vez. Depois as coisas foram ganhando forma, fomos começando a montar peças do puzzle, mesmo como instrumentistas, como músicos que queríamos ser, e fomos descobrindo cada vez mais coisas. Apesar de, como tu dizes, não haver net, não haver informação, o ensino
o ensino artístico, o ensino de música era muito limitado. Mas pronto, era um pouco do it yourself, íamos vendo pelos outros como é que se tocava, como é que se poderia evoluir a tocar. Havia muitos músicos e bandas, rock, nomeadamente até ali na zona de Alvalade, não é? Sim, sem dúvida, era um polo de malta nova. Eu acho que isso tem a ver com a década em que o bairro foi construído. O bairro de Alvalade deve ser um bairro dos anos 60, não é? É natural que os casais novos que se instalaram ali começaram a procriar a minha geração que nos anos 80 era adolescente. Lembras-te, por exemplo, de ver por lá o pessoal dos chutes, imagino? Sim, na Avenida de Roma, no Vavá. O Vavá era um... Eu sou um pouco, venho na geração logo a seguir a eles, mas lembro-me dessa malta que frequentava o Vavá, o Browns também, uma discoteca histórica nas traseiras da Avenida de Roma, o pessoal da Sul América, o pessoal dos Corcheus. Sim, havia toda essa malta. Aquilo era um polo de artistas. O próprio Paulo de Carvalho também frequentava muito o Vavá. Agora até tem lá um mural, não é? Com a imagem dele. Exato. Sim, nem me estava a lembrar, mas já passei por lá. Foi depois do segundo concerto, penso eu, que criaram o vosso nome. Já mais um bocadinho, uns meses à frente, penso eu. Sim, fomos tocar depois a Sacavém, ao Correio de Sacavém. Havia dois elementos, o Luís Varatojo e o Fernando Raposo eram de lá. E no fim do concerto, esse concerto já correu melhor, já tocámos 4 ou 5 ou 6 temas e pronto, e já era algo mais consistente. A banda, o coletivo já era algo mais consistente. Depois saímos lá, satisfeitíssimos, fomos dormir para a praia da Fonte da Telha. Ainda era possível fazer isso com o saco de cama na altura, e debaixo das estrelas eu e o João Pedro começámos um troca-palavras a tentar descobrir nomes e acabámos com o pesticida. Sida na altura tinha uma conotação muito perigosa, não é? Sim, era um tabu falar em Sida na altura, não se falava. Tinha havido alguns casos, mas ainda não se percebia bem o que era. O próprio António Variações que faleceu, mas não se sabia o que era, e tudo o que é desconhecido cria logo um medo, e há um tabu, não se falava nisso. De maneira que foi, mais uma vez, foi um nome que, para além de ter o engraçado do duplo significado, acabava por ser um nome com algum peso também, com alguma conotação de provocatória. Sentias que as pessoas olhavam para vocês, não sei, uma banda punk, das poucas que haveria na altura, ou das primeiras em Portugal, que olhavam com não diria medo, mas desconfiança, talvez? Não, eu acho que houve, sobretudo a partir do segundo disco. O primeiro disco, sim, o Veneno, sim, foi um abrir de portas. Nunca se tinha gravado nenhuma banda assim. Depois, com o segundo disco, também nós evoluímos um bocadinho, e veio o Sol da Caparica, o Radio Hit, e as pessoas viram, pronto, que era mais uma banda de pop rock português que tinha nascido no punk. E nós realmente nascemos no punk, mas já na altura éramos bastante ecléticos, íamos buscar alguns elementos de música tradicional, tocávamos reggae, tocávamos ska. Sempre houve um certo ecletismo, e eu acho que isso foi uma imagem de marca na sonoridade dos Pesticida, que nos ajudou até a evoluir. Ou seja, nós nascemos imbuídos do espírito punk, mas musicalmente depois acabámos por ser ecléticos. Sei lá, eu penso que tem bastante a ver, sobretudo com uma ligação a bandas como os Clash, do Joe Strummer, bandas que não seguiram
punk inglês muito característico, mas que musicalmente acabaram por se tornar bandas pop rock mais ecléticas que acabam por descobrir outras sonoridades. A questão da música tradicional portuguesa ou dos trovadores, por exemplo, vocês fizeram neste último álbum do ano passado uma versão de José Afonso, já é a terceira, creio eu, que faz. Já é a terceira ou quarta. Eu não sei dizer bem. Morte Saiu à Rua, O Homem da Gaita, A Década de Salomé e agora o Brado da Terra. Só houve o Brado da Terra. Era através de ti que vinha essa influência, se calhar. Também, sem dúvida, também. Em casa ouvia-se muito José Afonso. Eu cheguei a ver o José Afonso várias vezes também com os meus pais. Lembro-me de o ver até em Setúbal. Lembro-me, é inesquecível, aquelas memórias de infância que ficam. Um concerto muito engraçado, as condições eram muito precárias, mas para aquela malta que queria fazer as coisas acontecer, isso não criava entraves. Isso é um privilégio, poder ter visto o José Afonso ao vivo. Sim, foi sem dúvida. Falaste tu do Sol da Caparica, quando se deu essa explosão de popularidade da banda. Como é que vocês encararam isso? De repente passavam na rádio, tinham mais pessoas nos concertos, imagino. Sim, mas eu acho que não tivemos maturidade sequer para saber gerir isso da melhor maneira, para tirar proveitos disso, não é? Profissionalmente. Éramos imaturos, eu pelo menos falo por mim, aí tenho de falar por mim, era muito imaturo e não soube gerir isso, não soube tirar o proveito disso para da melhor forma. Claro que me soube bem ver que havia aceitação, ter mais concertos, mas a verdade, e eu falo por mim, mas a verdade é esta. Logo a seguir a isso, dá-se esse boom, a banda tem um acréscimo enorme de popularidade e imediatamente começa-se a dispersar, a entrar em decadência. Sai o Orlando Cohen, depois sai o João Pedro Almeida, ficamos só eu, o Luís Varatoso e o Raposo, ou seja, há um desintegrar da banda, que isto não... Eu acho que isto é um pouco reflexo de não haver essa maturidade para gerir a popularidade que tínhamos e também não haver um management, um agenciamento, sobretudo sério, para nos guiar. Eu posso dizer, nesses tempos, os agenciamentos não existiam com o grau de profissionalismo que tens hoje. Eu lembro-me, na altura, os grandes agentes de espetáculos eram, sobretudo, os donos dos sistemas de som, os donos dos PAs, o Cavaco Malagueira, o Pinto da Vintes, a malta que tinha PAs, é que realmente eram os grandes agentes de venda de espetáculos para porem os seus sistemas de som a tocar nas festarolas das vilas e das aldeias, isto falando sobretudo nos muitos espetáculos que havia no verão, não é? Engraçado, eu lembro-me que quando tivemos aqui o Luís Montes, da promotora Música no Coração, hoje em dia, não é? Ele contou que tinha chegado a ser agente dos Chutos e que tinha sido convidado na base de... O Zé Pedro virou-se para ele e disse: tu fazes um programa na rádio, gostas de música e andas no técnico, deves ser bom com contas, anda a ser nosso agente. Sim, havia muito esse espírito. Nós também... Eu falei-te quando ficámos os três também, depois entrou o Nuno Rafael na banda para termos um quarto elemento, uma segunda guitarra. O Nuno Rafael era amigo do Henrique Amaro, que também faz rádio, e na altura também convidámos o Henrique Amaro para nos guiar como manager. Mas pronto, a vida dele era mais fazer rádio, ser radialista e realmente não... As coisas não tiveram um seguimento que fosse fixe tanto para ele como para nós. É curioso porque mesmo quando lemos sobre as bandas, não é? Sobre a história das bandas, percebe-se que muitas vezes os períodos de maior criatividade ou maior atividade são ali quando
os elementos das bandas são rapazes, geralmente são rapazes, não é? Homens de 20 e poucos anos, e uma pessoa pensa, pois claro, como é que isto há de resultar, não é? São fases muito intensas e, sim, da vida, e imaturas ainda. Sim, sim, eu acho que sim, que se vive a uma velocidade fora do anormal, como diria o Janel. Vive-se com grande intensidade, com grande rapidez. Muitas vezes não pomos o lado racional no nível tão alto como o emocional, e criamos bastante, não é? Às vezes eu hoje faço uma retrospectiva e realmente das coisas que criei, algumas gosto mais, outras gosto menos, mas tenho consciência que muitas coisas dessa altura são palha. Eram coisas que nasciam muito espontaneamente, mas com algumas com pouco conteúdo, mas fazia muita coisa. Ao mesmo tempo também havia uma certa espontaneidade e ao mesmo tempo pureza, não é? Na forma de apreciar a música na altura. Sem dúvida. Claro que depois, à medida que vamos refinando, à medida que vamos tendo mesmo um maior... que queremos fazer as coisas com mais conteúdo, vai havendo uma vontade de fazer melhor, e somos mais exigentes connosco, e então isso acaba por criar barreiras mesmo em termos criativos. Agora é natural, se estamos à procura de fazer melhor, que não nos contentemos com as coisas que saem espontaneamente e que depois não nos preenchem, não é? Acabamos por fazer por ser mais seletivos naquilo que fazemos. Depois de várias mudanças que houve na banda, de formação, acabaram mesmo por fazer uma pausa, e essa pausa acabou por demorar 8 anos, creio eu. Sim, é como eu te disse, a banda entrou em decadência, não é? Foram entrando e saindo elementos, e às tantas em 92, quando fazemos o Eles Andam Aí, que é o 4º álbum, na verdade os elementos que estavam na banda tinham ideias diferentes daquilo que queriam fazer, não é? Uns queriam fazer uma coisa, outros queriam fazer outra, uns queriam fazer de uma maneira, outros queriam fazer de outra, e perde-se a unidade. Portanto, eu acho que foi algo que aconteceu naturalmente, cada qual seguiu o seu caminho, e eu na altura parei para refletir, não é? Na altura tínhamos um alter ego, tocávamos com outra banda que eram os Despiciga também. Eu ainda fiz o primeiro álbum, mas depois não era aquilo que eu queria fazer, queria continuar a fazer rock, de maneira que, pronto, dispersámos, eu saí, os outros elementos seguiram com o Despiciga, depois também acabou o Despiciga, também seguiram as suas vidas, e eu tive esses anos a trabalhar. Na altura estive na Mega Store da Valentim de Carvalho, dos restauradores, e foi aí que comecei a interessar-me mais pela música étnica. Fui chefe de secção da música étnica, comecei a ouvir cada vez a ter mais, a variar mais o meu gosto, a ter mais curiosidade por sonoridades diferentes. E pronto, e fui enriquecendo até em 2003, quando decido com o João Alves reativar a banda. Quando trabalhavas nessa loja de discos, acontecia reconhecerem-te, irem falar contigo? Sim, algumas vezes, sim. Sim, porque há muita malta que vai à procura de música, que os melómanos que sobretudo estavam mais ligados ao pop rock nacional, acabavam por reconhecer: olha, o gajo dos Pesticida, o que é que faz aqui a vender música étnica, música africana e música cigana e música hindu? Conseguiste converter alguns fãs? Sim, eu sempre tive, lá está, desde a infância e desde a minha casa, dos meus pais, sempre tive muita informação
eclética em relação a sons, a música. Portanto, quando acabo por estar ali e estar a lidar com catálogos de música, de discos, de todos os cantos do mundo, aquilo para mim é todo um mundo novo, não é? Quando regressaram, qual foi a maior motivação para retomar a atividade com a banda? Tinha ficado muita coisa por fazer. Os 3 primeiros álbuns só tinham saído em vinil, não tinham saído, não tinham formato digital, era preciso fazer isso. De outra forma também eu penso que aqueles fãs que se identificavam com os Pesticida ficaram defraudados porque a banda acabou abruptamente. Eu tinha vontade de continuar, mas na altura não tinha ainda os meios. Quando em 2013 arrancamos com o João Alves, que era fã dos Pesticida dessa primeira fase e que nos acompanhava e que era colega de um irmão de um dos elementos, ele acabou por estar comigo na reativação dos Pesticida e está até hoje. E na verdade já levamos 20 anos de Pesticida, ou seja, ele tem mais anos hoje em dia de Pesticida do que qualquer um dos elementos iniciais que fundou a banda, na verdade, em 86. E sentiram muita diferença quando voltaram na forma como a música era feita, o meio da música, não é? O meio profissional? Alguma. Estávamos numa Lisboa e num Portugal onde se ouvia mais música, onde havia maior ecletismo, as pessoas ouviam mais de tudo e faziam mais de tudo, havia mais ensino artístico, mais escolas de música, tudo tinha evoluído para melhor. No entanto, nós quando fazíamos Pesticida, e isso foi um ponto assente, não poderíamos, lá está, defraudar aqueles que eram os grandes seguidores de Pesticida, aqueles que realmente eram os que eram a principal razão para nós reativarmos os Pesticida. Portanto, nós teríamos de fazer Pesticida, ou seja, havia aqui uma vontade de conciliar a nossa evolução como músicos e como pessoas com maiores conhecimentos técnicos enquanto músicos e com maior maturidade como pessoas, conciliar isto e o que estávamos a fazer agora com aquilo que eram os Pesticida do princípio. Esse foi o maior desafio e eu acho que de certa maneira foi conseguido. Acho que conseguimos conciliar isso. Acima de tudo, a prova que temos é que a malta que nos seguia anteriormente deu-nos o aval para o que viemos a fazer a seguir. Isso para mim é sinal de que conseguimos fazer esse equilíbrio entre a evolução que tivemos e que quisemos dar à banda e aquilo que a banda sempre foi na sua gênese. Foi bom poder reencontrar esses fãs da primeira fase. Sim, sem dúvida, aquela malta que se identifica com aquilo que Pesticida se propunha fazer e ser e dizer. Li uma entrevista que deste aqui há alguns anos em que dizias que sentias que a banda era sobretudo ouvida mais pela classe trabalhadora e não tanto pelos estudantes que vão para as queimas, mas que também esses, na verdade, preferiam mais ouvir Pimbalhada. Continuas a achar isso? Eu continuo a achar isso. Infelizmente, é a minha opinião, tenho direito a ela, muitas pessoas podem discordar, mas eu pessoalmente acho que a nossa população universitária é, ou deveria ser falta uma palavra, deveria ser a população universitária é quase como uma amostra daquilo que somos culturalmente. E realmente tudo bem, eu sei que é para fazer a festa e beber uns copos, mas ficarem pela música Pimba e pelos os Kim Barreiros e não sair daí, eu pessoalmente acho pouco, mas pronto, é
é um reflexo daquilo que é o nosso nível cultural. Aqui há uns anos os Pesticida lançaram um CD com o Blitz, com a revista Blitz, e faziam faixa a faixa, falavam sobre cada tema e sobre o tema estrela da TV. Tu falavas da estupidificação massiva e da regressão intelectual. Já passaram alguns anos, mas isso também não melhorou muito, não é? Não, eu acho que piorou. Hein? Eu agora até, neste disco novo, acabo por dar mais uma dica do Humberto Eco. O Humberto Eco diz que, ou disse em relação às redes sociais, que as redes sociais vieram dar voz a um sem número de imbecis. E na verdade é o que está a acontecer, não é? Nota, o novo disco dos Pesticida abre com uma música que fala sobre os negacionistas. Eu lembro-me, quando era puto, se alguém na minha rua defendesse que a Terra era plana, levava um carolo, ia para casa a chorar, e se contasse à mãe, a mãe ainda lhe dava outro carolo e dizia para ir estudar os livros. O Eratóstenes, 2 séculos ou 3 antes de Cristo, bastou-lhe espetar umas estacas no chão, medir as distâncias e ver as sombras para justificar a curvatura da Terra. E hoje em dia temos pessoal que diz que a Terra é plana, e quando perguntas porquê, os gajos respondem: porque li na net. Então, meus, é pouco. Ou seja, a ferramenta que a net é uma ferramenta porreira, mas como qualquer ferramenta, depende da maneira como a decidimos usar, não é? E realmente parece-me estar o que poderá estar a acontecer, infelizmente, é que estes avanços tecnológicos estão-nos a levar para uma devolução quase. É triste, mas às vezes tenho esta sensação, não é? Os putos aprendem a falar pior, a escrever pior. As pessoas mais conservadoras, quando eu era puto, diziam-me que a nossa maneira de ler e de falar e de escrever é como um bilhete de identidade, não é? E tu hoje, talvez não muito não muito, ou não só por culpa delas, mas pela influência destes facilitismos, das correções automáticas, de todas estas ferramentas novas, o pessoal cada vez escreve pior, fala pior, e depois isto reflete-se a nível intelectual. No outro dia saiu uma notícia que pela primeira vez em não sei quantos anos se tinha detectado em testes que o QI médio estava a baixar. Era a primeira vez em Eu acredito nisso. E uma das razões que estavam, enfim, puseram em cima da mesa como uma possível razão era a permanente exposição à net, redes sociais. Sim, acredito. Mesmo a nível neuronal, tem influência. Sim, até na capacidade de concentração, digo eu. Sim, poderá ser algo que seja a longo prazo, mas eu acredito nisso. E já agora é engraçado, eu remeteu-me assim de repente para uma banda que nós gostamos de ouvir, uma banda na altura da New Wave, que vem a Portugal, vem a Coimbra, agora passado estes tempos todos, que são os Divo. E os Divo falavam isso mesmo, que houve uma fase evolutiva e que agora já estávamos numa fase devolutiva, de regressão. O que é engraçado é que estes Divo, na altura, apenas o baterista era um músico profissional, o resto da malta eram professores universitários de matemática aplicada, de física nuclear, eram tudo grandes cromos das ciências. É engraçado como essas bandas, muitas delas ainda andam aí e vão até esse festival, não é? Estamos a falar do Luna Rock. Sim, eu gostava muito de ir lá ver. Os Buzzcocks, os Divo, uma data de bandas dessa altura cujo apelo se manteve. Exato, não é? Os Buzzcocks também era uma das bandas do punk inglês que eu gostava bastante. Eu penso que já não estão todos os elementos da fase inicial, mas realmente foi uma das bandas que eu segui bastante também.
Continuas à procura de bandas novas? Sim, mas hoje em dia é-me muito difícil, e isto falo no nível pessoal, é muito difícil encontrar bandas de pop rock que me surpreendam. Se calhar porque já ouvi muita coisa e é difícil aparecer alguma banda nova, mas vão havendo casos assim, vou tendo sempre surpresas. Os princípio do século, os Queen of the Stone Age foram, e mesmo e outras bandas de pop rock, sim, pop rock, os Chili Peppers. Agora tens o caso dos Black Keys. Há sempre coisas novas a acontecer, que mesmo no pop rock, que me chamam a atenção. Se bem que noutros géneros que eu vou ouvindo de música étnica, música tradicional, mesmo de jazz e de fusão, é mais fácil eu ser surpreendido por sonoridades que não estou tão familiarizado, que não ouvi tanto, não é? Claro. Mas costumas ir ver ao vivo também? Vais a festivais sim, claro. de jazz, do world music? Sim, muitos. Também já temos uma boa oferta em Portugal, não é? Nesse aspecto. Sim. Há muita malta a tocar, e eu gosto muito de seguir essas propostas diferentes. Lembras-te assim alguém nessa área que te tenha surpreendido recentemente? Aqui em Portugal, os Galanduns. Os Galundaina, para mim, são o expoente máximo da música tradicional feita em Portugal. Uns rapazes que estão perdidos em Miranda do Douro, não é? Que trouxeram o mirandês para primeiro plano, fizeram uma excelente versão do Bebe Vinho dos Pesticida, por exemplo. Mas há muitas outras bandas que eu gosto, e gosto de ouvir música de todos os cantos do mundo, não só a música étnica, a música tradicional, como por exemplo aquilo que dizem que é world music, que eu não concordo nada com o tema, com a designação world music. Para mim, quando não ouvir música de Marte, de Júpiter, de Vênus, é toda deste world, não é? Certo. E por isso, quando eu ouço música, sobretudo música elétrica, seja do Cairo, seja de Dakar, seja da Índia, de Nova Delhi, seja de onde for, para mim são bandas de pop rock com influências locais, não é? Claro. E pronto, tudo bem, é isso que se chama world music, ok. Para mim, a partir do momento em que nos grandes centros urbanos chegou a eletricidade e os instrumentos elétricos, toda a malta fez o seu pop rock com as suas influências locais. Há quem seja precisamente contra essa designação de world music, por ser etnocentrista, ou seja, porque no fundo o que está por detrás desse conceito é o que interessa são os ingleses e os americanos, e o resto é o resto do mundo, não é? O rest of the world. Sim, sem dúvida, e tornou-se um grande mercado, não é? Mas dou-te razão nisso, não sei se será por aí, porque eu posso dizer que por exemplo, em Moçambique, em Maputo, toda a música marrabenta, que era a música de dança na era colonial portuguesa, tinha caído no esquecimento com a independência, não é? E chegou lá um alemão que teve dinheiro para investir no estúdio e foi buscar essa malta toda do antigamente, e mais uma vez fundiu isso com putos novos do hip-hop, e mais uma vez deu-se um boost a formas de pop, de pop. Para mim é pop, não é música étnica moçambicano, não é? Dali dos centros urbanos moçambicanos, que não seria possível de outra maneira. Mas lá está. Foi preciso um ocidental ir para lá, tanta coisa boa pelo mundo todo. E mais,
eu às vezes penso nos milhões e milhões de som que nós nunca vamos ter a oportunidade de ouvir porque nunca serão registados em nenhum formato. Também há essa. Ainda mais essa. Exato. Vocês no vosso novo álbum, que se chama Não Há Pão, no texto da apresentação diziam algo como pão até há, mas há alguém que nos está a ficar com a farinha toda. Queres desenvolver essa ideia? É verdade. É um pouco o falar nas desigualdades que continuam a perpetuar-se, mesmo depois de em 50 anos de democracia acabamos por ter grandes diferenças económicas, os grupos sociais continuam cada vez a criar mais fósseis em si, não há uma distribuição da riqueza que deveria acontecer naturalmente, sobretudo quando estamos em democracia, quando temos liberdades e direitos, não é? Quase dados como adquiridos, que também não é assim, mas é assim que muitos pensam, infelizmente. Quando falamos nisso é um pouco por aí. Falamos disso, dizemos isso e pensamos na grande percentagem de portugueses que empobrece a trabalhar, não é? Receber um salário mínimo que não representa muitas vezes metade de uma renda, se estamos a falar aqui na Grande Lisboa. Algo está mal, algo não está, algo não é equilibrado para esta malta. Depois isto tudo são pecinhas de dominó. Falamos da malta nova com estas condições económicas, como é que pode, para além de pagar a casa, criar filhos, não é? Depois falamos na demografia e no envelhecimento da população e na desertificação de Portugal. Pá, temos de montar o puzzle todo, as peças estão aí todas, é só montar o puzzle. É o observatório dos pesticidas, não é? É um pouco, nós acabamos, não somos políticos, somos músicos, mas pronto, isto são realidades que saltam à vista de qualquer pessoa minimamente informada. Qualquer cidadão, não é? Acho que sim. Como é que o vosso observatório registra o aparecimento nos últimos anos de forças políticas novas, o desaparecimento ou o apagamento de outros partidos? Epá, eu acho que isso é natural acontecer, não é? Todos esses movimentos são dinâmicos e refletem muito também estes ciclos políticos que se vão passando, não é? Pronto, as pessoas ainda hoje, agora que estamos a comemorar os 50 anos da Revolução de Abril, eu hoje vinha a ouvir o fórum TSF que falava sobre as liberdades que são dadas, estávamos agora a falar como adquiridas, e que é preciso ter cuidado, é preciso informar a malta nova que isso não é bem assim. Eu também tenho essa opinião. No entanto, eu acho que esta malta nova que não viveu esses tempos em que tudo era proibido não imagina por exemplo, um ouvinte que disse pois era proibido, vejam lá que era proibido beber Coca-Cola antes de 25 de Abril. Pá, não tem importância nenhuma beber ou não beber Coca-Cola, mas realmente ser proibido beber qualquer que seja o refrigerante, isso é que é importante. Isso é algo que é ridículo até, não é? E dá um pouco a ideia do quão ridículo pode ser a imposição das restrições às nossas liberdades individuais. Portanto, se a malta nova, se estas novas gerações não viveram esses tempos, de certeza que têm outro background e procuram outros políticos que lhes direcionem um discurso para as suas preocupações, não é? Outro dia tivemos cá... Isto é cíclico. Daqui a uns tempos outras gerações terão outros problemas que sejam primordiais, que sejam prementes e que procurem outros discursos e outros políticos.
Pá, e é um pouco isto que se vai passar. Isso é normal, é dinâmica, é assim. Faz parte da história. Sim, não é? eu acho que sim. Outro dia tivemos cá a Mafalda Veiga, foi convidada aqui do Posto Emissor, e ela falou também um pouco sobre isso. E na interpretação dela, ela achava que a sociedade se estava a tornar cada vez mais individualista, que havia a ideia de comunidade que se estava a perder um pouco. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é um reflexo dos tempos que vivemos, é um reflexo de toda a evolução mesmo tecnológica que temos, não é? As pessoas cada vez estão mais fechadas em casa e fechadas sobre si. Pronto, é o que temos, é assim mesmo. Estávamos há pouco a falar, eu na minha infância, eu lembro-me, nós tínhamos 20 e 30 putos para a rua para brincar. Lá está, hoje em dia, eu vou ao bairro de Alvalade, como te disse, e não se vê chavalada na rua a brincar. É uma tristeza. A pandemia também não há de ter ajudado, não é? Aqueles 2 anos bizarros da nossa vida. Sim, e exato. Ninguém estava à espera. Mais uma história para contar aos netos, realmente. Essa da pandemia ninguém estava à espera. Sim, mas a pandemia já passou. E a verdade é que, não sei se mais uma vez tem a ver com os problemas demográficos, não haver putos, sermos uma população envelhecida. Pá, não sei, mas os putos que há não vão para a rua brincar, ficam em casa fechados, não percebo. A tua filha já é crescida, não é? Inclusivamente Sim, autora da capa do vosso disco. Sim, a minha filha mais velha tem 26 anos, fez a capa do Não Há Pão. Tenho uma filha depois com 21 e uma com 16. Portanto, já estão todas encaminhadas também. Praticamente. E alguma gosta de música ou quer seguir música? Eu não sei, a minha filha mais nova realmente está no Hot Club a aprender contrabaixo e acho que tem jeito para aquilo. Ela já estudou piano, depois não era piano que queria, depois estudou saxofone, também não era saxofone que queria. Apesar de haver ali bastante intuição, tanto para qualquer um dos instrumentos. Mas pronto, agora descobriu o contrabaixo, para mal dos meus pecados. Não é um instrumento assim muito portátil, nem... Não, mas ela gosta muito e tem bons resultados, realmente. Vocês neste disco convidaram o Freddie Locks, o cantor, e também o Gonçalo Prazeres, o saxofonista. O saxofonista que tinha sido professor no Hot Club realmente da minha filha mais nova, mas que para além disso também é colega do Ricardo Barrigas. Tocava com ele nos combos paralelos, nos grupos de jazz que o Ricardo vai desenvolvendo. Portanto é um amigo de longa data. Tanto ele, que veio tocar saxofone como convidado, o Gonçalo Prazeres, como o Ricardo Pinto, trompetista, que me esteve a dar aulas a mim de trompete, porque eu em 2019 decidi trocar o vício do tabagismo por um trompete. Pá, não consigo tocar, é um instrumento, não consigo tocar, eu consigo tocar alguma coisa, mas é um instrumento muito ingrato, porque se tu paras 1-2 dias, perdes a embocadura, todos os músculos faciais, e é quase como começar de princípio. Mas pronto, a verdade é que o maior ganho está feito desde 2019 que não fumo mais. Mas como é que se gerou na tua cabeça essa ligação entre uma coisa e outra? É de boca, não é? Vício de boca? Epá, não sei, não, foi assim, foi um repentismo. Fui buscar, fui ao ateliê dos Sopros Dourados do Pedro buscar palhetas para o saxofone da miúda. Vi lá um trompete em segunda mão à venda, perguntei, olha, quanto é que custa o trompete? Então toma aí, deixa lá o tabaco, as mortalhas, os isqueiros, deixa lá tudo e trouxe o trompete. E pronto, e foi a melhor troca que fiz até hoje. Se bem que de vez em quando estou a praticar trompete em casa, as minhas filhas tocam à porta e perguntam-me, olha, não queres fumar um cigarrinho de vez em quando? Muito bom. Ao ler sobre a vossa carreira, ainda voltando um bocadinho, não, um bocadão atrás, reparei que vocês chegaram a fazer a primeira parte do Spiel, do Johnny Rotten. Fizemos, éramos para fazer em Cascais, não correu bem porque eles atrasaram o soundcheck, depois nós não tínhamos tempo para fazer soundcheck, queriam-nos
mandar para palco sem fazer som quando abrissem as portas, e nós dissemos não, então não vamos tocar. Depois fomos para o Porto e no Porto sim, correu bem, fizemos a abertura do Spiel e foi um espetáculo fixe. Chegaram a conhecê-los ou não deu para isso? Sim, chegámos a conhecer o Johnny Linden, que eu pessoalmente não achei uma pessoa muito simpática. Aliás, achei uma pessoa extremamente antipática e arrogante. Posso dizer abertamente. Não gostei nada da pessoa que é. Vão voltar agora também, vão dar alguns concertos em Portugal, curiosamente. Sim, e gostava muito da música, e infelizmente quando conheci o personagem criou-se-me o preconceito. Pronto, ainda gosto de algumas coisas que ouço, mas não deixou de ser... Risquei da minha lista, infelizmente. Mas dirias que a maior parte das pessoas que conheceste nesse contexto te deixaram uma boa impressão? Outros músicos? Sim, outros músicos, sim. Isto é quase que a exceção da regra. Ao cabo destes anos todos, o que é que tu sentes que se mantém inalterado nos Pesticida, depois de todas as mudanças, todas as paragens, recomeços? Eu acho que se mantém a festa e o rock. Acima de tudo, o rock e a festa é o que se mantém. Algum sarcasmo e ironia que dão um salzinho de diversão às nossas letras, isso também se mantém. E depois acho que como músicos evoluímos, estamos mais maduros, tocamos melhor, fazemos melhores escolhas de som. E temos tido um grande aliado no Emanuel Ramalho, que desde os anos 80 começou a trabalhar connosco no som, e que ultimamente temos sido nós a procurá-lo para registar os trabalhos de estúdio. A escolha baseia-se acima de tudo porque ele percebe muito bem o que são os Pesticida, aquilo a que os Pesticida se propõem quando registram as suas músicas num suporte, não é? Quando se registra num suporte é para ficar assim para todo sempre. Bem ou mal é aquilo que vai ficar para a posterioridade. E nesse aspecto o Emanuel Ramalho, que é um gajo que tem um historial enorme, desde Faíscas, Corpo Diplomático, Rádio Macau, Delfins, sei lá, ele tocou com toda a gente cá em Portugal, inclusivamente Tony de Matos, toda a malta, ele acompanhou como baterista, fez tudo o que havia para fazer. E em termos de estúdio, é uma pessoa que compreende aquilo que nós queremos, como queremos soar nas diferentes músicas que temos. Mais uma vez, a Pesticida é uma banda muito eclética, faz desde rock, hardcore, ska, reggae, funk, são estilos diferentes, muitas vezes sugerem sonoridades diferentes, e é preciso dar unidade a essa sonoridade. Eu acho que nesse aspecto o Emanuel Ramalho é um grande aliado. O vosso produtor, portanto, o vosso mago de estúdio. Nós escolhemos e é por essas razões, porque realmente é uma pessoa que nos percebe bem, que nos conhece bem. Aqui recentemente o Tó Trips, que penso que é mais ou menos da tua idade, da tua geração, deu uma entrevista a propósito do seu novo disco a solo, em que falava sobre toda uma geração que foi em parte dizimada pelo vício da heroína. E ele dizia algo de interessante, que era que as pessoas na altura não sabiam muito bem ao que é que iam, ou seja, não tinham noção dos perigos reais daquela droga. Tens mais ou menos essa memória, essa percepção também? Sim, sem dúvida houve um boom. Eu diria, é errado dizer isto, mas poderia-se falar de uma liberalização do mercado da droga nos anos 80. Ou seja, já havia bolsas de heroinómanos, sobretudo em Lisboa, mas na altura, e sobretudo falando ainda antes do 25 de Abril, ela acontecia, mas sobretudo
na classe média alta, nas elites. O pessoal tinha muito dinheiro. Com o 25 de Abril generalizou-se o consumo de drogas sem haver um mínimo de informação sequer. Muita malta que veio portanto, das ex-colónias de Moçambique, de Angola, não é? Toda essa malta tinha... Eu acho que essa malta era muito mais cosmopolita do que o pessoal que estava fechado aqui na metrópole. E trouxe muita informação que não havia. Sobretudo a nível cultural, musical, sobretudo. Eu lembro-me, o pessoal de Angola tinha... Não sei se era pelos contactos que tinham até com a América do Sul, os transatlânticos faziam as idas e vindas. Só sei é que era pessoal que estava anos-luz à frente em todos esses aspectos culturais. E depois, tudo o que era drogas leves e maconhas, e isto para eles não era novidade nenhuma, era algo que se cultivava lá com fartura e que se consumia com fartura. E atrás disso vem todo um surgimento de consumo de drogas sem haver um mínimo de informação do que é que se estava a passar. E isso refletiu-se da pior forma, sobretudo nos anos 80, 90, da pior forma, porque os problemas de toxicomania dizimaram os nossos bairros de Lisboa nesses anos. Foi um problema gravíssimo. Hoje em dia a malta nova, eu penso que tem muito mais informação. Hoje em dia, eu pessoalmente assusta-me sobretudo são estas drogas sintéticas que ninguém sabe o que é ou o que não é, e que são criadas em laboratório, provavelmente de uma produção super barata, e que acabam por invadir os mercados e o pessoal nem sabe o que é que está a consumir. Já é considerado um problema muito grave, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim. Esse tipo de droga sintética. Os ice e as metafetaminas e esse tipo de coisas. E uma coisa quase transversal na sociedade. Para mim é assustador. E eu estou a falar, eu hoje tenho 58 anos, tive contacto com tudo o que era drogas. Felizmente consegui a tempo fazer uma escolha, a melhor escolha para mim. Outros não tiveram essa percepção, não tiveram essa sorte. Mas eu hoje faço uma retrospectiva e vejo o que é que está a acontecer hoje e realmente olho para esta malta nova e assusta-me em relação a este tipo de drogas sintéticas. Vejo que se passa o mesmo que se passou nos anos 80, 90 com a heroína. Não é? Exato. Para terminarmos esta primeira parte da entrevista, tens aí em cima um disco dos Miss Manouche, que é uma banda na qual tu tocas baixo. Exato. Queres falar um bocadinho desse projeto diferente? Os Miss Manouche é uma banda de swing, portanto uma banda que se inspira no Django Reinhardt, o cigano do Benelux, que divulgou o swing pela Europa, não é? O swing o swing das big bands americanas é trazido pelos soldados para a Europa, para uma Europa com muitos problemas, destruída pela uma Primeira Guerra Mundial, depois com uma Segunda Guerra Mundial. O Django Reinhardt, sendo cigano, o que é que toca? Guitarra, não é? Nós conhecemos o flamenco aqui do sul da Península Ibérica, mas no norte o Django Reinhardt e o Stéphane Grappelli, violinista, no Hot Club de Paris, começam a fazer pequenos combos de cordas, portanto com as guitarras, e desenvolvem o swing na Europa e criam o género que hoje é conhecido como Gypsy Jazz ou Swing Manouche. Os Miss Manouche inspiram-se no Django Reinhardt e editamos agora um disco de originais, onde acabamos por mesclar todo este Swing Manouche com alguns elementos da nossa cultura citadina, lisboeta. Temos aqui várias músicas dedicadas a bairros de Lisboa. Tanto que o álbum se chama Chacais do Sodré. Exato. Sim, porque nós somos residentes num bar no Cais de Sodré,
tocamos lá todos os meses, há 3 ou 4 anos, vestimos os nossos fatinhos e casamos muito bem com a casa, e por isso todos os meses passamos por lá e vemos aquela fauna, aquele pessoal que está por ali a enganar os turistas, a vender coisas Louro duvidosas, coisas duvidosas, exato, e a perguntarem-nos se queremos alguma coisa. Ao que eu respondo é o que eu queria mesmo era os números do Euromilhões. Exato. Como é que vês esta mudança da cidade com a massificação do turismo? Eu fico muito triste. Eu moro no Conde Redondo, praticamente no centro de Lisboa, e estou muito triste. Não tenho vizinhos, os meus vizinhos desapareceram. Toda esta especulação imobiliária acabou por fazer com que os portugueses e os lisboetas não tenham dinheiro para investir nas casas. Onde eu estou, a minha rua pertence, os apartamentos, as casas, os prédios pertencem maioritariamente a turcos, chineses, franceses, ingleses, e a malta portuguesa teve de sair. A malta portuguesa mais idosa acaba por sair, não é renovada por malta nova, porque a malta nova não tem dinheiro nem para comprar, nem para pagar estas rendas. E eu fico muito triste com esta mudança na minha cidade. Depois fico muito triste porque eu, inclusivamente, estou a viver num prédio onde tinha vizinhos porreiros, e hoje em dia não tenho, e tenho de levar numa casa de tabique com soalho de madeira, tenho de levar em cima de mim com grupos de 12, 15, 20 putos novos a fazerem despedidas de solteiros. Não tenho nada contra isso, mas realmente contra quem aluga um alojamento local de uma casa de um T3 a 20 gajos, não está certo. Não acho bem, acho que está aqui qualquer coisa desequilibrada. Achas que estas medidas que foram anunciadas pelo governo vão adiantar? Não, nada disto é execuível, não vai mudar nada. Eu acho que não vai mudar nada, não há nenhum incentivo à malta nova para ter casa. O que é preciso é fazer mais habitações e dar uma maior oferta e baixar realmente os preços e voltar aos programas de rendas sociais. O resto é espalhafata, é propaganda. Vamos agora falar dos temas da semana. Um deles é o regresso dos Foo Fighters. Depois da morte repentina do baterista Taylor Hawkins no ano passado, a banda de Dave Grohl voltou ao estúdio para gravar But Here We Are, o seu 11º álbum de originais. O disco sai a 2 de junho e, segundo a própria banda, é uma resposta honesta e emocionalmente crua às perdas que sofreram no último ano. O primeiro single que escutamos há pouco tem por título Rescued, e o que ainda não se sabe, porque eles ainda não disseram, é quem é que tocou bateria neste disco. Acompanhaste esta triste... Eu ainda não ouvi o disco novo, acompanhei, soube do falecimento do baterista. Ainda não ouvi, mas tenho confiança naquilo que o Dave Grohl nos propõe. Eu acho que é um dos bons dinossauros do rock and roll que se vai fazendo. Tem passado por perdas sucessivas, não é? Sim, vai acontecendo à medida que vamos vivendo, vamos vendo caindo alguns companheiros. É assim mesmo, isso é a lei da vida. É a lei da vida, é natural. A morte faz parte da vida. Aliás, o primeiro perigo de morte é estar vivo. Exatamente.
Outro dos temas da semana é o Festival de Coachella, que se realizou no deserto californiano no passado fim de semana. Além das proezas de Rosalía e Bad Bunny, que fizeram história por serem dos primeiros artistas hispânicos a atuar em horários de destaque, o primeiro fim de semana do festival ficou marcado por uma polémica à moda antiga. No domingo, um dos concertos mais aguardados era o do cantor Frank Ocean. O músico não atuava ao vivo desde 2017 e também não se pode dizer que os fãs tenham ficado propriamente saciados com este espetáculo. Começou com mais de 1 hora de atraso e ficou bem aquém das expectativas, porque à última hora Frank Ocean cancelou a transmissão do concerto no YouTube e acabou por estar em palco. Convido-te a ver as imagens, não sei se já viste. Olha, por vezes dançando ao som das suas próprias cantigas. Vou-te confessar, acabas por falar 3 ou 4 nomes que para mim são perfeitos desconhecidos. Epá, peço desculpa, mas a minha cultura pop em relação a nomes atuais é muito fraca. Não há qualquer problema. E não sigo, epá, eu vou-te dizer já, eu não tenho Spotify, eu sou daqueles velhos dinossauros, continuo a comprar vinil, eu nunca desliguei o prato. Comprei muitos CDs, mas nunca desliguei o prato e continuo a comprar vinil. Ainda ontem fui à Groovy buscar um álbum, um LP que vi que estava à procura. Agora estes novos nomes e aquilo que nos é dado e que para mim tem um caráter super efêmero, todas estas bandas que aparecem nos formatos digitais e que aparecem e desaparecem com a mesma rapidez que aparecem e acabam por desaparecer, eu realmente, a maioria passam-me ao lado, sem dúvida nenhuma. Tu falaste-me aí da Rosalía, que é uma perfeita desconhecida para mim. É a nossa vizinha aqui de Barcelona. Exato. O nome, eu ouvi do nome, já ouvi falar, tenho 3 filhas, algumas já me deve ter falado da Rosalía. Ter ouvido, se calhar assim na rádio sem te perceber. Se bem que felizmente, como te digo, tenho uma filha mais nova de 15 anos que prefere ouvir Charlie Mingus e Dexter Gordon e Miles Davis. Pá, pronto, prefiro ouvir música antiga. Eu só escolhi. Felizmente. Exato, só escolhi destacar aqui este tema do Frank Ocean porque foi toda uma bizarria, porque no dia seguinte começou a circular uma informação de que no fundo ele à última hora tinha cancelado um espetáculo que tinha imaginado, que era uma coisa super ambiciosa, imagina um ringue de gelo no palco, onde iriam estar jogadores de hóquei em gelo a patinar durante o espetáculo. E à última hora ele terá desistido. Castelos no ar. Exato. E o festival teve no próprio dia de derreter o gelo e desmontar aquele palco que já tinha sido aprovado há imenso tempo. Sim, mas estás a ver, e não aconteceu espetáculo nenhum. Mas tudo isso é notícia. Exatamente, foi a barracada. E é disto que vivemos hoje em dia, é incrível. Pá, é verdade. Pronto, e mais uma vez digo, nem conheço o senhor, nem nunca ouvi nada dele. E olha, também não vais ouvir porque ele também não está com vontade de partilhar nada, pelos vistos. Pelo lado positivo, houve a Björk, que deu um espetáculo que pelos vistos foi muito bonito e que usou 800 e tal drones para fazer no céu uns desenhos de luz durante o seu espetáculo. Mas a Björk tem uma grande onda, hein? A Björk já há muitos anos que nos tem surpreendido também. Vem cá em setembro. Sim. Sou pessoa para não perder a Björk. Sim, a Björk é fixe. Daqueles artistas do norte da Europa que eu gosto bastante. E não dá ponto sem nó, não é? Os espetáculos, os discos todos têm conceito, têm... Sim. Tem pensamento. Sim, alguns nomes assim da velha guarda que para mim são marcantes. Logo o Joe Strummer com os Clash, mas isso até pela sonoridade. Mas posso-te falar também um pouco dentro daquilo que estavas a dizer da Björk, o próprio Peter Gabriel. Pá, é um artista super conceptual e tudo o que faz pensado até ao último pormenor, não é? E acaba por nos estar sempre a surpreender. Exatamente. Não é?
agora falar do que andamos a fazer na redação. No site Blitz podem ler uma grande reportagem do meu colega Mário Rui Vieira sobre o futuro dos estúdios da Valentim de Carvalho, possivelmente a mais histórica das editoras portuguesas. Segundo o que a Blitz apurou, a Valentim de Carvalho já viu ser aprovado pela Câmara de Oeiras um projeto hoteleiro e residencial para os terrenos onde se encontram os estúdios de Passo de Arcos, aqui, nossos vizinhos. Tudo isto para fazer face às graves dificuldades financeiras ultrapassadas pela empresa. Segundo este projeto, vão desaparecer os estúdios de televisão, permanecendo apenas os estúdios de áudio, gravação, que foram, pelos vistos, remodelados há 3 anos. Inaugurados em janeiro de 63 pelos estúdios da Valentim de Carvalho, passaram vultos como Amália Rodrigues, Carlos Paredes, o António Variações, mas também os Rolling Stones ou Julio Iglesias. O futuro desta casa da música portuguesa, que está a braços com avultados prejuízos, dívidas e meses de salários em atraso, é então equacionado neste artigo que podem ler em blitz.pt, no qual falamos com vários protagonistas desta história. Vejo que não sabias. Não sabia, é triste, e realmente eu, como te disse, fiz durante 2 ou 3 anos, fiz parte da empresa Valentim de Carvalho, não é? Como assalariado, quando fui chefe da secção étnica da Megastore do Chiado. E eu lembro-me, já na altura havia grandes dificuldades, tanto que a Megastore fechou. Eu sabia que ia fechar e meti férias e tive um convite para ir trabalhar na altura com o filho do Avelino Tavares, do mundo da canção, da Discantos, portanto, pessoal do Norte que já vem desde antes do 25 de Abril, não é? Com as publicações do mundo da canção, e que estavam muito direcionados também para a música étnica. E na altura eu saí da Valentim de Carvalho para abrir a loja do mundo da canção ali no Picos Plaza, que era uma loja muito gira, só tinha jazz, étnica e clássica. Bom, mas isso é outra questão. Estávamos a falar de Valentim, e na altura, como te disse, já sabia que a Valentim tinha essas dificuldades, e na altura o que a Valentim tinha de mais valioso era a cadeia de lojas. Mas as dívidas eram tão grandes que eu tinha a sensação que a própria empresa estava refém das 4 multinacionais a operar em Portugal. Eu tinha esta noção porque o material que entrava nas lojas era o material das multinacionais, ou seja, os tops, as coisas mais corriqueiras, e o dinheiro que saía ia diretamente para as multinacionais. Portanto, as cadeias de loja da Valentim de Carvalho por todo o país só funcionavam porque eram a maneira das multinacionais a operar em Portugal escoarem os seus produtos, os seus CDs na altura. E eu digo-te isto porque eu, por exemplo, estava à frente da secção de música étnica, queria pedir alguns CDs de catálogos mais pequenos de editoras independentes, e elas por isso simplesmente não forneciam, porque diziam: não, João, não posso, porque senão vou ficar a arder ao dinheiro, depois não me dão o dinheiro. Portanto, era isto que se passava. E isto, estamos a falar nos anos 2000, 2001, portanto há 20 anos, e já a Valentim de Carvalho tinha estes problemas, tanto que depois a cadeia de lojas foi comprada por uma multinacional e manteve-se só o estúdio, como tu estavas a falar. Os estúdios mantiveram-se. E agora tenho muita pena que até os estúdios estejam a acabar, mas mais uma vez é o reflexo dos tempos. O senhor Rui de Carvalho, se fosse vivo, de certeza que teria um enorme desgosto. Eu acho que ele chegou a pôr os seus, ele é que tinha os direitos da maioria das coisas da Amália, e ele chegou a pôr isso na mesa para salvar a empresa. Pois também há essa questão do espólio gigantesco da editora. Sim, que é isso que é pena, porque é um espólio muito grande, é um espólio muito grande, mas ainda há pessoas muito interessantes ligadas à Valentim de Carvalho e que tiveram lá muitos anos, não é? David Ferreira, e que de certeza que vão dar um bom caminho a todo esse espólio.
Aparentemente, só para esclarecer, os estúdios de gravação irão permanecer, só os estúdios de televisão. Exato, isso é muito bom. Isto já não é nada mau. Há ali muito património áudio que tem de ser preservado. Entretanto. Aliás, desculpa-me, vou-te só dizer mais uma pequena curiosidade. Quando nós gravamos o terceiro disco, apesar de sermos uma banda da Polygram, da Universal, portanto a rival do grupo Valentim Carvalho, EMI, acabámos e fomos um caso excepcional. Uma banda da Polygram, acabámos por gravar o terceiro disco nos estúdios Valentim Carvalho. Mesmo tendo contrato com outra Sim, com a Polygram, que gravava geralmente nos Angel. Muito bem. Entretanto, eu entrevistei recentemente a brasileira Adriana Calcanhoto, que acaba de lançar o seu 12º álbum, Errante. Nesta conversa que tivemos por Zoom, a cantora-compositora explicou que neste disco reflete sobre o equilíbrio entre as coisas que somos nós a escolher na nossa vida e aquelas com que já nascemos, no fundo. A Adriana Calcanhoto agora vive no Rio de Janeiro, mas houve uma altura em que passava metade do ano em Portugal, quando estava a dar aulas na Universidade de Coimbra. E vai regressar ao nosso país em maio e junho para uma série de concertos de norte a sul e também nos Açores. Um aspecto muito interessante que eu achei desta conversa foi que ela disse que acha que o mundo está demasiado ruidoso. Há barulho demais, música demais, e que é na meditação que encontra o silêncio. Ela até citou uma artista, uma música brasileira, que disse uma frase que foi: eu trabalho com música, eu preciso de silêncio. Eu achei esta imagem bonita. É verdade. E a música também é feita de pausas, sem dúvida. Os silêncios também fazem parte da música. Tudo bem, concordo inteiramente. Não sei se há ruído demais no mundo. Pronto, isso já é uma análise muito pessoal. Eu penso que passava muito pela história das redes sociais também. Exatamente, eu acho que ela está a falar de uma maneira figurativa, e concordo plenamente com essa visão. E sim, agora lá está, todas estas coisas são escolhas que depois nós temos a possibilidade de a fazer pessoalmente, de sermos afetados por esse ruído, ou de pura e simplesmente nos desligar dele. Eu posso dizer, eu pessoalmente, hoje em dia, não tenho Facebook, não estou ligado às redes sociais. Na altura em que eu desliguei, já tive, mas na altura em que me desliguei, os meus camaradas de banda saltaram-me em cima, porque não pode ser, porque por causa dos contactos que tu tens e a tua profissão. Eu digo-te sinceramente, mais uma vez, algumas coisas ganha-se, outras perde-se. Agora, pessoalmente, individualmente, tenho muito a ganhar. Ganhei imenso. Ganhei tempo para mim, tempo para os meus, tempo para as pessoas físicas com quem contacto diretamente. E essas é que são importantes. E muitas vezes essas pessoas vejo por outras pessoas que quem nos é próximo fisicamente acaba por ficar para trás em relação aos amigos virtuais que temos, que são isso mesmo, não é? Virtuais. Não são palpáveis, lá está, não há conteúdo, não sabes se há ou não, às vezes há, pode haver ou não, mas não sabes, é tudo muito ambíguo, é tudo muito difícil de perceber. Uma das coisas que ela dizia que eu também achei interessante é que falta muita reflexão, ou seja, que há muita informação que é partilhada de forma, enfim, sim, concordo. Aquele imediatismo, não é? Quanto é ser o primeiro a dizer as coisas e depois muitas das vezes não se confirma a sua veracidade. Exato, mas mais depois de estar dito, já como dizia o Mark Twain, a mentira dá a volta ao mundo enquanto a verdade calça as botas. Uma excelente frase, não conhecia. É verdade.
Mas faz todo o sentido. E é um pouco por aí. Porque é muito difícil desfazer um equívoco. E agora que estás a contextualizar, concordo totalmente com a Adriana Calcanhoto e com essa visão que ela faz do mundo. Sem dúvida. Passamos agora para o disco da semana, que é nada mais nada menos que o 12º álbum dos Metallica, 72 Seasons, e não Reasons, como eu estou sempre a dizer. Chegou às lojas há cerca de uma semana e, para Filipe Garcia, o nosso colega que escreveu a crítica para a Blitz, é um disco bem digno, que não se esperará que tenha o mesmo impacto que os discos dos tempos áureos dos Metallica, mas que também está longe de ser um desire, como alguns que a banda também já protagonizou. É também um disco inclusivo, uma vez que todas as canções vão ter vídeos em língua gestual para que as pessoas com deficiência auditiva também possam usufruir delas. Já ouviste este disco? Tens alguma curiosidade? Não ouvi, irei ouvir, se bem que pessoalmente não sou assim o maior fã dos Metallica, não sou grande fã nem de Metallica nem de heavy metal. Ouvi bastante hard rock e lembro-me quando houve o boom do heavy metal, a banda na altura que me fascinou mais até foram os Anthrax, mais pela sua ligação com os Beastie Boys e com os Run DMC. Era uma banda diferente. E lá está, eu tenho mais a ver com o hardcore e com o punk e com o hardcore, curto o Suicidal também, e para mim quando o Trujillo sai dos Suicidal para os Metallica, acho que ele é um traidor. Não, lá está, dos Metallica e como tu disseste muito bem, uma banda com os anos que tem, com os 12 álbuns que tem, de certeza que passou por momentos mais felizes e momentos mais conturbados, tá, como todas as bandas, como Pesticida também, isso é algo natural. E lá está, eu acabei por ouvir Metallica, sobretudo quando estava lá o primeiro baixista, os primeiros álbuns, e depois fui descobrindo outras bandas e outras coisas e desliguei-me. Mas pronto, sim, vou ouvir, vou ver o que é que este álbum novo de Metallica propõe. Mas posso dizer já, não sei, se calhar é até preconceito meu, mas é difícil que me surpreenda. Muitas vezes as bandas nesta altura, creio eu, não querendo ser injusta, mas as bandas desta dimensão lançam discos para servirem de pretextos para voltarem a entrar em digressão. Sim, às vezes é o que acontece. E na verdade é o que eles fazem, são profissionais. É o seu ofício, não é? É o seu ofício. É natural que assim seja. Dentro do punk continuas a descobrir bandas novas? Sim, olha, como te disse, descobri uma banda nova, não é uma banda recente, mas descobri ontem, fui buscar um disco dos Contortions que desconhecia, uma banda talvez de 2000. E há tanta coisa que vai ficando para trás, porque há tanta coisa que se faz que estou sempre a descobrir algumas surpresas que me passaram, muitas vezes me passaram. Que é bom. Sim, às vezes passam despercebidas e passando uns tempos, uou, que é isto? Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta quinta-feira em Oeiras continua um festival
Som as guitarras, hoje com Márcia e Tiago Betancourt no auditório Eunice Munhoz. Também na quinta, dia 20, os portugueses Bandua tocam no Lux, em Lisboa, e JP Simões canta José Mário Branco no Music Box. Sexta-feira, dia 21, Pedro Brunhosa leva o seu concerto de homenagem ao canto alentejano ao Coliseu de Lisboa. O espetáculo repete no dia seguinte, sábado, com a participação de Paulo Ribeiro e os Camponeses de Pias. No sábado, dia 22, Bárbara Tinoco apresentou um novo disco no Campo Pequeno, em Lisboa, e os Chutos recordam o álbum Circo de Feras no Coliseu do Porto. Dia 25 de abril, B Fachada leva um espetáculo em que só canta Zeca Afonso à ZDB, em Lisboa. Na quinta-feira, dia 27, os veteranos da Mission tocam no Lisboa ao vivo, subindo até ao Porto a 28 e 29 para 2 concertos no Art Club. Também na quinta, dia 27, Richie Campbell leva o novo álbum à Altice Arena, em Lisboa. João, os Pesticida têm várias datas? Sim, temos algumas. Eu, dessas todas que falaste, talvez iria ver os Bandua, os JP Simões, os Chutos e talvez os Mission. Já era uma boa as minhas escolhas dessa semana. Os Mission, porque apesar de terem os anos que têm, essas bandas às vezes surpreendem. Eu fiquei surpreendido quando os Cure tocaram cá pela última vez, que deram um espetáculo fenomenal. Também vi. Fenomenal. Não, pá, é algo que me surpreende, como é que aquela malta com aquela idade e com aqueles anos de banda sobe ao palco e tem aquela energia toda e pronto, e o Robert Smith com o seu carisma. Foi fascinante realmente. Alguém que envelheceu bem também, sim, não é? Sim. Acho que sempre coerente com... Muito coerente, pá, e coerente, carismático e mais. E sobem ao palco e pá, é o que se vê. Velhos são os trapos, está ali tudo a bombar muito bem. Foi o que eu senti quando fui ver o Palmas Gang no ano passado, em que o Jorge Palma e os demais elementos da banda tocaram. E bombou também. Eu tive pena eu perdi, tive muita pena. Que foram 2 horas ou mais e eu pensei, velha, estou eu que estou aqui, que não tenho posição para estar de pé. Eles estão ótimos. Muitas vezes a malta entre palco é um pouco o que se passa connosco com os Pesticida. Entramos em palco, muitas vezes, ou mesmo quando sai com esta malta dos Miss Manus, às vezes vamos fazer bares, somos mal remunerados, mas é como eu digo com o guitarrista, o Alcides Miranda, excelente professor e que toca aqui, um especialista do Gypsy Jazz, e muitas vezes nós dizemos, pá, pois nós com esta idade às vezes o que custa é sair de casa, deixar a família, mas depois a partir do momento em que lá estamos e começamos a tocar, pá, é para aproveitar, é para curtirmos estar a tocar, e podemos estar a tocar 1 hora ou 2, que temos é de aproveitar esse momento. Para quem quiser ver as datas ao vivo dos Pesticida e dos Miss Manus nas redes sociais das bandas, suponho que estejam. Eu tinha isso aqui, e vou ver se te posso dizer. Eu sei que eu vou estar com os Miss Manus no Algarve, em Olhão, dia 28, e em Silves, dia 29. Os Pesticida em maio estarão também no Algarve, a 13 de maio. Entretanto, trouxe aqui um outro disco, outra banda com quem estou a trabalhar, com a dupla Jorge Galvão e Jimba, ou seja, eram os Tiroliro e Vladimir, antes de entrar o Nuno Faria e serem o trio bem conhecido que foram os Afonsinhos do Condado. Portanto, isto é outro projeto que eu estou a fazer e que também vamos passar em maio pelo Titanic. Muito bem, em Lisboa, portanto. Em Lisboa. E Pesticida terá também em Pinhel depois, Nós colocamos depois online. Exato. Eu vou passar-te estas datas, não tenho tudo, neste momento são 4 bandas com quem eu estou a tocar e misturo tudo. Sem qualquer problema. Mais ou menos, às vezes é problemático quando batem umas datas em cima das outras e o pessoal, pá, João, então... Não deve estar... Exato. Como é que podes estar a tocar com os Manus nesse dia, se despeste neste dia ali e o Tiroliro e Vladimir ali? Como é que tu vais partir em 3? Sim, sinal de vitalidade ao mesmo tempo. Yeah.
Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. João, muito obrigada. Foi um prazer. Eu que agradeço. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. João, o que é que nos trouxeste? Olha, eu tive a fazer a minha pesquisa pela net e descobri que dia 19, para além de ser o dia de nascimento do Roberto Carlos e do Bernie Worrell, o Bernie Worrell dos Parliament, um excelente teclista que já faleceu, também é o dia da morte do Otávio Paz, do poeta Otávio Paz. E então eu escolhi um poema do Otávio Paz para vos ler, que se chama A Chama, a Fala. Num poema leio: conversar é divino, porém os deuses não falam. Fazem e desfazem mundos enquanto os homens falam. Os deuses, sem palavras, jogam jogos terríveis. O espírito desce e desata as línguas, porém não fala palavras. Fala lume, a linguagem pelos deuses acesa é uma profecia de chamas e uma torre de fumo e um colapso de sílabas queimadas, cinza sem sentido. A palavra do homem é filha da morte. Falamos porque somos mortais. As palavras não são signos, são anos. Ao dizerem o que dizem, os nomes que dizemos dizem tempo, dizem-nos somos nomes do tempo. Mudos também os mortos pronunciam as palavras que nós, os vivos, dizemos. A linguagem é a casa de todos, a casa suspensa no flanco do abismo. Conversar é humano. Who had a